Olá, seja bem-vindo ao SBRcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu sou a Lorenza e hoje a gente vai conversar de um tema super importante, especialmente para os imunossuprimidos. Para isso, a gente tem a honra de receber a doutora Ana Cristina de Medeiros, que é livre-docente da USP e pesquisadora sobre o tema de vacina. Seja muito bem-vinda, Ana Cris. Obrigada, querida. Para a gente começar, a gente tem visto assim, um movimento de reforçar, né, a importância da vacinação e sabendo desse nosso cenário dos imunossuprimidos, isso se torna ainda mais importante, né? Primeiro, quem são essas pessoas que a gente chama de imunossuprimido e existe alguma classificação de imunossupressão leve, moderada, muita, algo que possa nos balizar assim, para escolher vacinação ou não recomendar? Sim, então os imunossuprimidos são aqueles pacientes que, por uma condição própria ou por tratamento, têm a resposta imunológica reduzida, a proteção contra a vacinação reduzida e contra as infecções em geral. Então, se ele tem uma resposta reduzida às infecções, ele pode ter infecções mais comuns e apresentações mais graves e atípicas. E a gente sabe que os pacientes reumatológicos que são imunossuprimidos, que recebem esses remédios que baixam a imunidade, nesses pacientes as infecções são a segunda ou terceira causa de óbito. Então, é muito importante que haja prevenção dessas infecções. E a vacinação é uma estratégia validada há anos sobre isso. Em relação ao grau de imunossupressão, é muito variável. Então, a gente sabe que pacientes oncológicos, por exemplo, que têm uma depressão da medula completa, tem uma imunossupressão mais grave, pacientes que vivem com HIV e que não estão tratando também podem ter um grau de imunossupressão mais grave, e nos pacientes reumatológicos que têm imunossupressão pelo tratamento, varia conforme a medicação que eles usam. A gente sabe que existem imunomoduladores que não reduzem a imunidade, então a sulfasalazina, a cloroquina, e a gente sabe que drogas, medicamentos em baixas doses e usados só aquela medicação, como o metotrexato, em dose de até 20 miligramas por semana, ou a leflunomida, usada sozinho, podem ser consideradas baixa imunossupressão. Mas não há um consenso dizendo assim, esse é alta ou muito alta e eu não posso vacinar de jeito nenhum, e esse não, porque assim, o que a gente sabe é que o risco infeccioso é aumentado, mas nem sempre reduz a resposta vacinal. Então, existe só assim, imunomodulador pode, e esses imunossupressores em baixas doses e usados sozinho é considerado baixa. Perfeito. Acima disso, a gente já considera moderado ou alta. Tá. Então, em resumo, né, os imunomoduladores podemos vacinar de forma geral, assim, e restrita, né? E os imunossupressores, nesse cenário de imunossupressão leve, que é o metotrexato até 20, e a Leflu em dose única, em tomada única, né? A gente poderia avaliar a vacinação, né? Exatamente. Tá. E o principal motivo para a gente ser proativo em relação à vacina e se preocupar em levantar essa bandeira, né, especialmente para essa população, é realmente prevenção. Se associa a algum outro benefício além da prevenção? É a prevenção de infecções e de quadros graves infecciosos, porque muitas vezes os pacientes se vacinam, acabam tendo a infecção e questionam a efetividade da vacina. Mas muitas das vacinas não são usadas só para prevenir a infecção, mas para prevenir os quadros graves. Então, por exemplo, a herpes zoster pode dar meningoencefalite, infecção no cérebro. Então, para evitar as infecções graves, a necessidade de internação em UTI e o risco de vida. E também a vacinação na população geral já foi mostrado os benefícios, inclusive cardiovasculares. Então, você vacinar, por exemplo, para vírus respiratórios, já está muito bem definido que esses pacientes vão ter menos eventos cardiovasculares como AVC, infarto, no período peri-infecção, porque quando eles têm a infecção, esse estresse infeccioso e inflamatório aumenta o risco de eventos cardiovasculares graves. Então, existe a questão da prevenção da infecção, da gravidade da infecção e hoje também de redução de risco cardiovascular. Sensacional, né? E
E por que que a gente deve se preocupar também com a vacinação dos contactantes, que são as pessoas que moram ou que convivem com esse indivíduo que é imunossuprimido? Existe algum protocolo que a gente deva levar, né, para os pacientes para que eles repassem para os seus contactantes? Como que a gente organiza a vacinação da casa como um todo e não só do nosso doente em si? Perfeito. Então, a vacinação, ela é um ato de amor. Você se protege e você protege quem está perto de você. O imunossuprimido, dependendo do grau de imunossupressão, ele não vai responder tão bem à vacina ou ele não vai poder ser vacinado. Então, vacinar quem está ao redor é muito importante. Inclusive, por isso, nós profissionais da saúde também nos vacinamos para proteger os pacientes. Nós vacinamos regularmente contra Covid, influenza, né, pneumonia, sarampo, cachumbo, rubéola. Então, o profissional de saúde tem um calendário específico que a gente tem que seguir. Os familiares também. Então, a gente sabe que se o paciente pode se vacinar ou se ele não puder, é o ideal que os contactantes também se vacinem. Então, no SUS, por exemplo, influenza, quando você encaminha o paciente para tomar influenza, você pode solicitar também, porque é liberado, a vacinação para gripe dos contactantes. Legal. É só você escrever então quem mora com ele também pode se vacinar. Tá. E as vacinas de vírus vivo, que muitas vezes, em alguns momentos do tratamento, os pacientes não vão poder fazer, o ideal é que os contactantes estejam vacinados com seu calendário vacinal em dia. Tá, perfeito. Então, a gente pode escrever isso na cartinha de recomendação, né? Pode. Perfeito. Para influenza é liberado. Perfeito. E sobre o CRI, né, que eu acho que algumas pessoas não sabem da existência do CRI, e eu queria só que você explicasse o que é o CRI, onde que ele está, onde que a gente acha e por que que existe o CRI além da sala de vacina da UBS, né? O que tem de diferente no CRI e o que a gente, enquanto médico, pode se relacionar ou esperar do CRI? Perfeito. Os CRIs são Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, os CRIs reúnem profissionais amplamente capacitados para avaliar a gravidade e a necessidade da vacinação nos grupos. Então, eles geralmente são ligados a centros de referências locais, né? Por exemplo, no Hospital das Clínicas a gente tem mas em São Paulo existe no Emílio Riba, na Escola Paulista e pelo estado em vários outros lugares, e eles vão dar informações e vão ter também vacinas que não estão, que são indicadas para grupos especiais. E também outros imunobiológicos, como, por exemplo, imunoglobulina, para pacientes que tiveram contato com algumas doenças. Então, o CRI, ele avalia a condição do paciente, enquanto se você encaminhar o paciente para um CRI, por exemplo, se tiver acesso, for perto de onde o paciente mora, você pode, eu digo assim, creia no CRI. Isso. Porque lá eles vão saber, se você explicar direitinho o que é que o paciente tem, eles vão avaliar todas as vacinas que o paciente tem direito e o que ele está contraindicado. Na UBS, vocês têm as vacinas do Programa Nacional de Imunização Padrão, né, com enfermagem treinada para isso. Então, quando tem condições especiais, como os nossos pacientes imunossuprimidos, que tem uma lixa específica de vacinas a mais que eles podem tomar, aí você precisa especificar por quê, e muitas vezes, algumas vezes, essa vacina não vai ter lá. Então, ele vai com a cartinha que você deu, vai para os CRIs e vai chegar a dose indicada para aquele paciente. Às vezes demora algumas semanas. Tá. Então, às vezes pneumonia acontece isso, mas nos CRIs geralmente tem todas. E o recado, né, principal é que temos acesso, né? Então, a gente deve encaminhar para o CRI e confiar que lá eles vão fazer essa gestão de qual vacina pode ser combinada com qual que pode ser tomada junto, qual que não pode, não é isso? Exatamente. Só que nem todas as cidades têm CRI. Então, os CRIs são em centros de referência. Então, mesmo que não tenha CRI na sua cidade, você pode encaminhar para a UBS com a cartinha que eles vão encaminhar a sua cartinha para o CRI. Tá. Até quando eu encaminho para a UBS o paciente, e não para o CRI especificamente, eu separo até cada vacina, porque eu sei que algumas cartas vão ser enviadas e até chegar aquela vacina, ele já pode ir tomando as que tem, né, disponíveis na UBS. Ótimo. E de forma prática, assim, qual que é a diferença do calendário de vacinação do SUS, né, do PNI, né, para o calendário de vacina da SBIM? Eu queria entender, assim, por que a gente trabalha sempre com esses dois calendários e por que existe essa diferença no âmbito de acesso público e no âmbito de acesso privado?
Perfeito. Então, a SBIM é a Sociedade Brasileira, né, de Imunização, e no calendário dela, ela inclui tudo que tem evidência científica e que está liberado pela Anvisa. Então, se já tem a evidência comprovada, né, por estudos de fase 3 e a Anvisa aprovou, vai estar no SBIM a indicação. E são feitas recomendações, é atualizado anualmente. O CRI, o PNI, o Programa Nacional de Imunização do governo, ele também inclui vacinas aprovadas pela Anvisa, com estudos, mas considera o fator custo-benefício, porque aí entra a questão da farmacoeconomia mesmo. Então, eles estudam em termos populacionais, você vacinar a população inteira, grupos específicos, e se o SUS é capaz de arcar com aquela vacinação. Então, eles vão estudar, geralmente isso leva tempo, às vezes, para ter os dados todos disponíveis. Então, o quanto reduz de internação, o quanto reduz de complicação a longo prazo. Então, eles vão colocar dentro da conta inteira do SUS se é possível entrar com esse programa ou não. Sim. Então, a grande diferença, na verdade, é a gente pensar em relação à farmacoeconomia mesmo, né? Exatamente. Funciona, a gente já sabe que funciona, mas pensando em população para a gente pagar, isso é efetivo em reduzir os nossos outros custos para que a gente opte por prevenção. É mais ou menos esse o raciocínio, exatamente. Né? Então, no PNI está o que foi estudado, que foi feito estudo de farmacoeconomia e que é viável para o governo pagar. E também quando tem questão de pandemia também, né, ou de algum risco epidemiológico maior, o PNI também concentra a vacinação para que haja uma equidade na distribuição dessas vacinas e que as pessoas tenham um acesso mais guiado por gravidade do que por acesso financeiro, né? Perfeito. E nessa toada, né, a gente viu, pelo menos na época que eu era adolescente, acho que você também, a gente não tinha vacina do HPV ainda, né? E aí mudou, né? Agora as meninas e os meninos já têm, então a gente pôde ver essa mudança pelo SUS, né? A incorporação da vacina no SUS, e acho que seguiu isso, né? De primeiro estar no privado e depois trazer esses estudos populacionais que mostravam, de fato, a prevenção, inclusive para desfechos mais tardios de vida, né? Que já você vai comentar. E aí estamos vendo isso da vacina da herpes zoster também, né? O que a gente tem, assim, de novidade, de coisas que você sabe em relação à vacina de herpes zoster, né? Dos benefícios dela, mas principalmente dessa possível incorporação pelo SUS. Certo, então a vacina recombinante de herpes zoster, ela é indicada, né, para pacientes acima de 50 anos, que é quando começa a ter um aumento do risco de herpes zoster na população geral, e para pacientes imunossuprimidos a partir dos 18 anos, né, para reduzir os casos e a gravidade. Nesses pacientes imunossuprimidos, a gente já tem uma evidência grande de segurança, né, inclusive com trabalhos brasileiros que estão sendo apresentados nesse congresso, e também a gente tem uma evidência já de que reduz em 2/3 os casos e reduz ainda mais a gravidade dos casos. Tá. Então, a gente é uma vacina que é muito recomendada para essa população e já mostrado segurança. Em relação às perspectivas de incorporação no Programa Nacional de Imunizações, ele está em consulta pública, já aberta consulta pública, então é muito importante que os médicos, a sociedade brasileira, as escolas médicas se manifestem, mostrando as evidências, que tenham a sua opinião para que a vacinação seja incluída. Perfeito. E quais são as vacinas que são contraindicadas durante a imunossupressão? E mudou alguma coisa em relação à febre amarela? Tem alguma exceção? E sobre a vacina da dengue, quem pode vacinar? Então, todas as vacinas particuladas, que a gente chama, ou que são as vacinas não vivas, elas são indicadas para os imunossuprimidos, né? Então, a gente tem os respiratórios, gripe, covid, pneumonia, a gente tem meningite, HPV de 9 a 45 anos, o esquema completo, que é muito importante, inclusive, para as pacientes com lúpus, que têm um risco maior de câncer de colo de útero. Então, essas vacinas são indicadas. Então, é muito importante que o médico também reforce a indicação com o paciente, porque muitas vezes nós médicos, quando não temos um conhecimento profundo do assunto, a gente
depois a gente vê isso e deixa a vacinação para um segundo momento. Mas a vacina tem que fazer parte da consulta, a atualização do esquema vacinal de pacientes não imunossuprimidos e também imunossuprimidos. Então, se você encaminha para o centro de vacinação e explica a condição de imunossupressão, esse paciente vai ter acesso a uma gama de vacinas particuladas, que eu chamo. As vacinas vivas, né, de vírus ou bactérias, essas vacinas, têm que ser dadas com cautela. Tá. Então, essa você não pode só encaminhar, você tem que avaliar como médico que orquestra ali o tratamento dos pacientes. Então, a gente, como eu falei, para as baixas imunossupressões ou só imunomodulação, sulfasalazina, hidroxicloroquina, imunoterapia, metotrexato, imunoterapia, menos que 20 miligramas, leflunomida, imunoterapia, estaria liberado com cautela, o paciente bem controlado, com dose baixa de preferencialmente sem prednisona, sem corticoide, ou com dose muito baixa. Se fala assim, até pulsoterapia esperar, né? E doses acima, inicialmente a gente falava acima de 20 miligramas, depois esse foi caindo para 10, para 5. Tá. A gente sabe que até 5 miligramas já influencia na resposta vacinal e também no risco da pessoa ter a infecção pela vacina. Sim. Porque quando a gente fala de vírus, vacina viva, significa que a bactéria ou o vírus está vivo e pode ser nocivo para quem está recebendo a vacina, diferente das particuladas. Então, por isso que é só imunomoduladores e baixa imunossupressão. Perfeito. Moderada a alta imunossupressão, a gente tem que avaliar se o paciente está bem controlado, se vai reduzir, vai ser preciso retirar a medicação por um tempo antes e por mais 4 semanas depois. Tá. Esse tempo é variável, a gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira e tem também uma recomendação do ACR, que são um pouco discordantes em alguns aspectos, mas tem que ver caso a caso. Tá. Então, inclusive, a gente vai ter uma TED Talks no sábado sobre isso, de imunização, que vai ser bem interessante. Então, baixa imunossupressão, metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, que são imunomoduladores, sem corticoide ou com baixa dose, e em imunoterapia poderia, se o paciente está bem avaliado, está bem controlado, mas sempre avaliar caso a caso. Tá, perfeito. Então, de forma geral, as particuladas devemos, né? E as que são que estão vivas, né? A gente deve considerar, de acordo com o cenário, risco de exposição e etc., somente nesses pacientes de baixa imunossupressão ou usando imunomodulador, né? Isso. E nos que estão com mais imunossupressão, avaliar se dá para tirar por um tempo antes e as 4 semanas depois em que o vírus ainda está replicando no indivíduo, Perfeito. Né? E em relação a isso, você falou da febre amarela. A gente tem 2 estudos grandes brasileiros, né, de segurança, um da Sociedade Brasileira, um lá do HC, mostrando a segurança da vacinação, respeitando esses critérios e também a eficácia dela, que foi somente um pouco reduzida em relação à população geral, mas mostrando a imunogenicidade delas nesses pacientes, seguindo esses critérios que a Sociedade Brasileira, junto com outras sociedades de reumatologia, junto com outras sociedades, fez essa recomendação. Então, a gente tem evidência, inclusive, nacional sobre isso, mostrando que se a gente segue esses dados, a vacinação de febre amarela foi segura. Ótimo. Certo? Em relação à da dengue, a gente tem a antiga, né, a Sanofi Pasteur, que você precisa confirmar que o paciente teve dengue antes, então é mais difícil, a gente não tem muita experiência com ela. Aí a gente tem a da Takeda, que agora são 2 doses, que está liberada para adolescentes, né, de 11 a 14 anos, e nos imunossuprimidos estava também disponível nos serviços privados, desde que seguisse essas regras, né? E vai ter também a vacina do Butantan, que está para vir, a gente acredita que em 1 ou no máximo 2 anos também vai estar disponível para a população. Ótimo. E muito se fala, né, da vacina que previne câncer, né? E dos dados de longo prazo com a vacina de HPV são realmente muito animadores, né? Sim. Quanto a essa questão da prevenção de câncer. E como é isso para
o imunossuprimido, né? Primeiro, o risco de adoecimento pela doença, de ter doença mais severa, se tem risco do câncer, se é maior nessa população imunossuprimido, e essa vacina está disponível no SUS, quem pode tomar, como é que é esse esquema? Então, a vacina do HPV, ela é uma das vacinas que previne câncer, a outra é a vacina da hepatite B, que também é liberada para os pacientes com imunossupressão, que não tem sorologia. Então, a da HPV, a gente tem no SUS a quadrivalente, né, que são 4 sorotipos, de vírus, né, que eles sofrem mutação, então tem vários tipos, e são os 2 mais associados a câncer de colo de útero e 2 muito associados à infecção de HPV mesmo genital, a verrugas. E a nona valente que expandiu isso para várias outras cepas, né? Outros sorotipos. Então, no SUS, a gente tem para adolescentes, né? De meninas e meninos de 9 a 14 anos. É dose única no momento, já foi 2 doses, depois foi reavaliado para aumentar a inclusão de pessoas, foi diminuído para 1 dose só. Em termos populacionais já reduziu bastante, mas se o paciente for imunossuprimido, tem indicação do esquema completo, mesmo que para pacientes que convivem com HIV ou que têm exposição muito frequente, como trabalhadores do sexo. Então, nesse caso, seriam 3 doses, né? De HPV, entre 9 e 45 anos. Então, se a gente vai imunossuprimir o paciente, também pode indicar essa vacina. Até 45 anos, eles podem usar o esquema de 3 doses. Tá. Por quê? Porque eles têm um risco aumentado. Então, como eu falei, os imunossupressores reduzem a proteção contra as infecções, e inclusive a infecção viral. Então, esses vírus podem replicar mais e tem um risco maior de desenvolver câncer de colo de útero, principalmente as pacientes lúpicas, que são jovens, que têm uma vida sexual mais ativa, vão ter um risco maior. Então, a gente está indicado também para elas. Perfeito. E vai reduzir câncer e infecções genitais de colo de útero, de vagina, de vulva, de ânus em mulheres e também de região de períneo e ânus em homens. Então, é muito importante que se vacine no SUS ou no privado, se possível. Perfeito. E para a gente finalizar, de forma muito prática, assim, tem algum checklist que você sugere para o médico reumatologista? Vou começar a imunossuprimir meu paciente. O que a gente faz em termos práticos? Em termos práticos, o ideal é que você vacine antes da imunossupressão. Então, e o ideal é que a pessoa também esteja em consultas regulares, né? E que já tenha sido vacinada para aquelas recomendadas para a sua faixa etária. Esteja com o calendário vacinal atualizado, que não é coisa de criança, né? Quando a gente passa para os pacientes, eles, mas é coisa de criança. Não é. É da vida toda. A gente tem vacinação para todas as faixas etárias. Se tiver atualizado, ótimo, porque ele já vai ter uma proteção contra várias doenças. Se não tiver, a gente vai ter que atualizar. O ideal que seja antes de iniciar a imunossupressão. Nem sempre a gente tem esse tempo, porque até algumas são em várias doses, então você vai precisar vacinar mesmo o paciente já em imunossupressão, mas o ideal é que se inicie antes. A gente tem até um estudo grande francês mostrando que você adiar o início do tratamento da artrite reumatoide, por exemplo, em 1 mês, não impacta no controle da doença para você poder vacinar esses pacientes antes da imunossupressão. Esse é o momento ideal. E de uma forma prática, são muitas vacinas, quem não está muito atualizado, é bom ver as recomendações, se você entrar, clicar lá, PNI, imunossuprimido, vai ter todas as vacinas. A gente também está para sair o documento, que são as recomendações novas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, está em revisão por pares, a gente espera que saia e que tenha a lista de todas as vacinas, né? Porque são muitas, então, se lembrar das respiratórias, influenza, Covid e pneumonia, né? E aí vem as outras, HPV, meningite, hepatite B, se não tiver proteção prévia, então vai... Do herpes zoster, a do herpes zoster que esperamos que entre no privado você já pode dar, e você pode também encaminhar
mostrando a condição do paciente, que ele é imunossuprimido, que ele deve atualizar de acordo com o calendário do imunossuprimido, e geralmente eu também escrevo evitar vacinas de germes vivos. Isso. E até escrevo quais são, febre amarela, dengue, sarampo, cachumba e rubéola, para deixar bem claro e não ter risco de vacinar errado, né? Em um momento inadequado. Perfeito, eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter cedido seu conhecimento para a gente. Espero que em breve você volte para trazer essas atualizações aí de publicação dos estudos milhões que você faz de vacina. E muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço.